Olá, meu caro aluno, aqui está o professor Fábio de Inglês. Nós estamos com dicas para o vestibular aqui no site do CDF. Só no CDF você tem esse acompanhamento o tempo todo, preparando você para a prova, trazendo dicas. Todos os professores da melhor equipe de professores do Rio Grande do Norte estão aqui no site do CDF, trazendo dicas, cada um de sua matéria, para que você se prepare bem, para que você enfrente o vestibular de uma maneira legal, para que você ingresse na universidade, que essa é a nossa intenção. Esse é sempre o nosso objetivo, a nossa meta, levar você à universidade. Então, nós estamos trazendo algumas dicas para vocês. Hoje vamos começar com as dicas de inglês aqui que você está assistindo, né? Primeira dica de inglês é que você tem que ler o texto até o final. Parece ser uma dica louca. Fábio, eu vou começar um vestibular, claro que eu vou ler o texto até o final. Engano seu. Uma grande maioria dos alunos, as pesquisas dizem que mais da metade dos alunos não lê o texto até o final. Começa a ler o texto, aí tem uma certa dificuldade no título ou então na introdução e simplesmente desiste. Você não pode fazer isso. Leia o texto até o final. Lembre-se, sempre vai ter uma parte mais fácil e é dessa parte mais fácil que eles geralmente tiram as questões do vestibular. Não se iluda, não pense que é daquela parte que você não entendeu que ele vai tirar as questões não, porque aí ficaria uma prova muito difícil, uma prova muito complicada. E o objetivo da UFRN não é complicar. Então lembre-se, valendo até o final. Ah, eu não sei a primeira frase, não sei a segunda, não sei a terceira, mas vai aparecer a quarta, a quinta, a sexta que você sabe. E tendo uma ideia do texto, é isso que o UFRN vai cobrar. É esse tipo de questão que você vai acertar. Então, primeira dica, leia a prova até o final, independente da dificuldade que você tem no começo ou no meio dela, tá certo? Segunda dica, você vai ter que deduzir palavras. Olha, você não vai saber traduzir o texto todo, de cabo a rabo, né? Raríssimas exceções, tem aluno que consegue, mas a maioria não consegue. Você vai traduzir algumas palavras, mas você vai ter que deduzir outras para poder ampliar sua interpretação. Deduzir como, Fábio? Tem duas formas. A primeira é olhando as palavras parecidas com o português. Não existe texto de inglês que não tenha palavras parecidas com o português. Então você vai se aproveitar dessas palavras para ampliar a sua tradução. Aparecem lá palavrinhas parecidas com o português, você, opa, essa aqui eu sei o que é. Mesmo que você esteja preocupado com os falsos cognatos, não interessa. No geral, você vai terminar entendendo a leitura do texto. Então, aproveita as palavras parecidas com o português e aproveita também o contexto. Às vezes você não sabe a tradução de uma palavra, mas ela dentro de um contexto, você consegue dar uma tradução para ela. Ou até mesmo, aproveita as alternativas. Elas não estão em português, as questões não estão em português, tem palavrinha lá que você podia não saber, mas quando você lê as questões, você olha para o texto e diz, essa só pode ser aquilo. Então você vai ter que deduzir determinadas palavras que você não sabe a tradução. Com isso, a resposta das questões vai ficar bem mais fácil, tá certo? Terceira dica é para você eliminar alternativas loucas. Você leu lá uma alternativa que é completamente maluca, vai contra aquilo que você sabe do assunto. Que, aliás, essa dica de eliminar alternativas loucas, ela vai juntar-se com a dica de você ampliar o seu conhecimento de mundo. O que é uma alternativa louca? Vamos lá. Se aparecer lá que a epidemia de AIDS está controlada no mundo inteiro. Ora, você sabe primeiro que não é epidemia, é pandemia, e você sabe também que a África ainda é assolada pela AIDS. Você vai marcar um negócio desse? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Se aparecer lá, por exemplo, que a poluição urbana, a poluição rural, supera a poluição urbana, ou que a poluição urbana é menor que a poluição rural. Ora, quem está marcando isso está marcando que existe mais fumaça no campo que na cidade. Você vai marcar um negócio desse? De jeito nenhum. Então você vai eliminar alternativas loucas. A universidade já colocou uma alternativa que era assim, a construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. A construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. Ou seja, para um país ser desenvolvido economicamente, era só ter refinaria de petróleo. Uma alternativa que, na minha opinião, é louca. Então, você vai ter que ampliar o seu conhecimento de mundo para acertar esse tipo de questão. Lembre-se, o assunto que está sendo tratado lá no texto, talvez você já saiba alguma coisa sobre ele. E você elimina alternativas que vão contra a ideia que você tem sobre o assunto, tá certo? Há exceções, mas na maioria das vezes dá certo. A última dica, perca um tempinho com as figuras. As figuras, as ilustrações, as gravuras, elas sempre te dão uma ideia do que tem no texto. E esse tipo de ideia é fundamental para que você interprete melhor o texto e acerte as questões, tá certo? Espero que você tenha gostado das dicas. Nós do CDF estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvida, para dar dica, para levar você para a universidade. O CDF sempre à frente, também na internet. Um grande abraço, beijão!